Ele mantém a política neoliberal do Michel Temer e, não contraditoriamente, em acordo com a política do atual governo, está o Bolsonaro, está o partido do Bolsonaro apoiando a medida do arcabouço fiscal, que é um calabouço fiscal. A gente sabe que na prática isso aí impede o crescimento do país, impede o desenvolvimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, e tudo isso foi aprovado na Câmara ontem, por volta da meia-noite, para que não tivesse mobilização popular, para que não tivesse enfrentamento, porque os partidos e os sindicatos comprometidos com os trabalhadores e as trabalhadoras, os jovens, não pudessem se manifestar antes mesmo que isso acontecesse. A gente está aqui para denunciar tudo isso, para dizer que a gente é contra essa medida, que a gente luta pela independência da nossa classe, contra o atual governo nessa medida liberal, contra o parlamento, que é um covil de ladrões, todo mundo amarradinho pela votação do arcabouço fiscal. Foram poucos os votantes contra essa medida nefasta, que ataca os trabalhadores, que ataca o desenvolvimento do nosso país. E agora a nossa luta é para que a gente consiga retirar desse pacote, o que está incluso o piso da saúde e o piso da educação. O próximo passo do atual governo e do parlamento é fazer com que o piso da educação e o piso da saúde sejam rebaixados. A saúde, onde os profissionais morreram a rodo durante a pandemia, onde os enfermeiros acabaram de conquistar o aumento salarial, podem ter agora os seus direitos destruídos por um governo que até então se dizia comprometido com as demandas populares, e como a gente vem vendo, através dessa medida, isso cai por água. E a educação completamente atacada, a gente já sabe do sucateamento que a gente tem nas universidades públicas, na escola pública, e se o piso do investimento público em saúde e educação for reduzido, os estudantes, os professores e os trabalhadores de saúde serão afetados drasticamente. A gente está encaminhando para um processo de destruição do desenvolvimento da saúde e educação do nosso próprio país. Isso é inaceitável. Nós temos que fazer esse enfrentamento, enfrentar o atual governo nessa medida, enfrentar o covil de ladrões que é a Câmara dos Deputados, com suas raras exceções dos partidos de esquerda que se posicionaram ontem, fazer esse enfrentamento, conversar com a população, tentar denunciar e dizer para vocês, nós não podemos deixar passar o rebaixamento dos pisos de saúde e educação, mobilizar, fazer pressão e enfrentar na rua esse projeto, revogar ele se possível, fazer tudo que a gente fez contra o Michel Temer e muito mais. É isso, camaradas, vamos continuar na luta, vamos enfrentar o arcabouço fiscal do Haddad, vamos enfrentar essa política do atual governo econômica que tira direitos na prática da saúde e da educação, se isso for mexido. Estamos aqui para fazer esse enfrentamento e não vamos sair das ruas até que isso mude, é isso. Quero dar boa noite a todas e a todos. Meu nome é Fernando Haas, sou diretor de sindicatos metalúrgicos, trabalhador da Embraer. E quando eu cheguei aqui, estava comentando com ele como é maravilhoso ver os jovens aqui com essa consciência de classe, vocês entendendo que chegou o momento que a gente precisa lutar por um futuro melhor. Se a gente quer ter um futuro melhor, esse modelo de sociedade ele não contempla os nossos anseios. E nós estamos aqui hoje, depois de muitas lutas. Infelizmente estou sozinho aqui hoje em nome dos sindicatos metalúrgicos, além da Marina, que também é diretora da Embraer. E quero dizer para vocês uma coisa. Ontem nós tivemos 2 vitórias que foram garantidas através de muita luta. Depois de 32 anos nós conseguimos receber o abono salarial aí dos trabalhadores da Embraer. Depois de 32 anos, 243 famílias vão receber esse dinheiro. Entendam que a luta é muito difícil, companheiros e companheiras. Entendam que lutar pelo socialismo, lutar pela revolução é algo muito desafiador e precisa da nossa direção, da nossa organização, precisa da força de vontade, da determinação de cada um de nós. E a gente lutar hoje aqui e denunciar esse arcabouço fiscal que só tem uma única função, que é privilegiar aqueles que detêm o capital, privilegiar principalmente os banqueiros.
E com isso nós não podemos ter acordo, porque nós nos entendemos como classe, nós sabemos que nós somos classe trabalhadora, classe operária, e esse governo Lula, ele já está começando a dar sinais que me preocupa bastante, porque já é um governo que já está governando em conciliação de classe. E nós, os sindicatos metalúrgicos, nós temos um lado, que é o lado do proletariado, é o lado do trabalhador, é o lado da luta de classe, é o lado da onde cada pessoa vai poder ter a sua maneira, a sua condição exposta com toda tranquilidade, com toda liberdade. Chegou a hora da gente denunciar essa intransigência que está sendo empurrada goela abaixo por um governo que nós ajudamos a colocar lá. E derrotar a extrema-direita era fundamental, é fundamental, mas cabe a cada um de nós que está aqui hoje, porque eu digo para ele, não existe uma manifestação ruim, existe ruim não fazer manifestação, porque cada um de vocês que está aqui hoje, eu tenho certeza que pode assumir um compromisso de trazer mais um, de fazer esse debate, de explicar para a sociedade que o modelo capitalista que a gente está vivendo, e que hoje, não se engane que o governo de Lula é um governo de esquerda, não. O que pode mudar a história do planeta, o que pode mudar a história do nosso país é uma revolução socialista. Nós precisamos deixar isso bem claro. E a gente não precisa ter vergonha de falar isso, não. E vocês jovens aqui são muito esclarecidos. Vocês têm toda a condição de ganhar mais um. Ganhar mais um para esse movimento. Para que a gente possa engrossar o couro e poder falar. Os metalúrgicos da GM estavam 20 anos esperando para receber a periculosidade, enquanto a gente está vendo pessoas morrendo aí nas fábricas. Não é só na favela que está morrendo gente, não. A população de São José está empobrecendo a cada dia tem mais morador de rua. Os trabalhadores da Vibraz estão aí, ó, há 9 meses sem receber salário. E eu vejo vocês aqui jovens, muitos já devem trabalhar, e alguns também, que sabem a importância, né, de ter o suprimento ali, de receber o seu salário no final do mês. E esse governo, ele está virando as costas para a Vibraz. Está virando as costas para a Vibraz, que é uma empresa que ela tem tecnologia para produzir foguete, e isso tem a ver com a soberania nacional. Eu sei que hoje o tema principal é falar sobre o arcabouço fiscal, mas é importante vocês saírem daqui com a consciência de uma coisa que é fundamental. A luta desses metalúrgicos da GM levou 20 anos, a luta na Embraer levou 32 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar a nossa luta até a gente construir uma revolução socialista no Brasil, mas é uma missão que está posta, está dada para cada um de nós que tem consciência de classe. E nós entendemos que esse arcabouço fiscal, da mesma maneira como a gente criticava o Bolsonaro e a gente ajudou a eleger o Lula, hoje a gente precisa fazer essa crítica. Fazer essa crítica, porque esse arcabouço fiscal, ele vai colocar dinheiro no bolso do banqueiro, porque rico, ele não paga imposto. Quem paga imposto é o pobre. Quem está pagando imposto é a gente quando a gente vai lá na cesta básica, quando a gente vai lá abastecer o nosso carro. Chegou a hora da gente continuar esse movimento. Vocês aqui hoje estão de parabéns. Eu já quero dizer uma coisa para vocês como sindicalista. Não se preocupe se passar alguém te chamando de vagabundo hoje, porque vocês estão do lado certo da história, e amanhã, esse que te chama de vagabundo, os filhos deles vão chamar vocês de heróis. E é isso que eu quero deixar claro para cada um de vocês hoje. Vamos seguir na luta contra esse arcabouço fiscal, que é uma manobra do governo para poder tentar garantir algum mínimo de governabilidade em aliança com a burguesia. Essa é a minha opinião, essa é a opinião oficial dos sindicatos metalúrgicos. Quero deixar aqui uma saudação para cada um de vocês e quero dizer para vocês, jovens, sejam energéticos, sejam valentes, corajosos, sigam em frente, porque vocês estão no caminho certo, vocês estão do lado certo da história e nada pode tirar isso de vocês. Ótima noite a todos. Um abraço aí, em nome dos metalúrgicos de São José. Companheira Marina também, eu sou o Rasa ali da Embraer, a Marina ela é diretora também da Embraer, uma metalúrgica, vai estar aqui falando com vocês. Obrigada, Raiz. Sou também presidente do pessoal aqui.
Queria falar um pouquinho assim da nossa posição. Então, primeiro, boa noite aí a toda a militância, também a população de São José dos Campos, que está passando aqui na calçada, que está chegando de carro. A gente está aqui nessa manifestação hoje contra a aprovação do arcabouço fiscal, porque a gente acredita que isso vai prejudicar a classe trabalhadora. Aqui é toda a militância de esquerda, toda a militância que sempre defendeu a pauta em defesa das minorias, em defesa dos direitos dos trabalhadores, e nesse momento não é diferente. Nós do PSOL, a gente esteve desde o primeiro turno na campanha para eleger o Lula, porque a gente acreditava que era a única pessoa capaz de derrotar o Bolsonaro nas eleições. Fomos todos os dias, com sangue e suor, porque a gente achou que é uma tarefa muito importante tirar esse projeto neofascista do poder. E a gente reivindica toda essa situação que a gente teve no último período, e a gente defende esse governo de qualquer tentativa de ataque golpista, qualquer tipo de tentativa de ataque sujo da extrema-direita odiosa e cheia de fake news. Mas a gente não aceita também que em momento nenhum esse governo venha atacar o direito da classe trabalhadora. Toda a população do Brasil, a maioria delas, votou no Lula na esperança de revogar o que foi todo o legado do golpe, o que foi a queda na qualidade de vida da classe trabalhadora no último período. Desde o governo Temer, passando por Bolsonaro, foram uma série de ataques, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e muita gente olhou no Lula a esperança de mudar a situação de vida. Só que, de fato, para que Lula consiga cumprir as suas próprias promessas de campanha, é impossível ser coerente com isso e, ao mesmo tempo, aprovar o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele privilegia quem já tem dinheiro nesse país. Privilegia o setor financeiro, os grandes banqueiros desse país, que ganham dinheiro às custas do nosso trabalho. E o que a gente precisa agora é de investimento social. A gente precisa de valorização da saúde, de valorização da educação, de valorização dos setores sociais que a população mais pobre utiliza, que as mulheres utilizam nas UBS e tudo mais. E o próprio Lula falou que era preciso cobrá-lo. E a gente está aqui nesse momento cobrando. Porque ele falou assim, olha, quando ninguém cobra, quando ninguém reclama é porque está tudo bem. E a gente está dizendo, não está tudo bem o que está acontecendo. O arcabouço fiscal é uma vergonha. E por isso que eu repito aqui que nós do PSOL, que fizemos campanha para o Lula, elegemos o Lula, nesse momento toda a nossa bancada votou de forma contrária a esse projeto. Isso é muito importante. Deputados federais do PSOL são 12 hoje que a gente tem na nossa bancada. Todos se votaram contrário a essa proposta. Porque eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei. A gente é base de apoio do governo quando é para defender ele de tentativa golpista. Quando é para defender ele de tentativa de fake news, de ódio, tentativa de que o setor reacionário volte ao governo desse país. Mas nesse momento a gente não tem como apoiar. E é por isso que nós somos aqui intransigentes nessa nossa linha. Pessoal que vem há muito tempo debatendo todas as necessidades de transformação desse país, se colocou aí no seu posicionamento durante as eleições, coloca seu posicionamento também no Congresso Nacional, mas quando é para retirar direito da classe trabalhadora, isso é uma questão de princípio para nós, a gente não vota. Então a gente votou contrário ao governo, estamos aqui na rua fazendo nosso papel, cumprindo esse papel que é de pressionar. Parte do nosso ativismo não está aqui hoje, estava até conversando com o pessoal, porque tem outras atividades muito importantes, inclusive vai ter assembleia no banhado daqui a pouquinho, deve estar começando inclusive, os servidores estão mobilizados, porque essa é a tarefa de nós militantes, né? Seguir mobilizado em defesa dos nossos direitos, porque existe uma polarização no nosso país, a gente quer queira ou quer não. Existe uma divisão na burguesia, né? O setor do agronegócio aí muito colado com essa extrema-direita a bolsonarista e tudo mais, mas existe divisão também nas outras classes. Existe uma divisão na classe média e infelizmente existe uma divisão na classe trabalhadora também. A gente derrotou o Bolsonaro nas eleições e isso foi uma vitória que a gente tem que ter muito orgulho, mas a tarefa da nossa geração, que é derrotar o bolsonarismo, derrotar o projeto neofascista, ainda está colocado. A gente só vai enterrar esse setor quando a gente destruir na rua, e é por isso que a gente segue mobilizado e vai continuar até quando for necessário. Essa é a tarefa da nossa geração e a gente não vai sucumbir. Obrigada. Boa noite, eu sou a Mariana da JC e é isso, né? A gente passou tanto tempo lutando contra toda a política neoliberal, desde lá do Temer, passou ali, né, por Bolsonaro, toda a nossa luta
toda a nossa crítica, toda a nossa mobilização contra essa política neoliberal, a gente vê que agora, no atual governo, essa política ainda permanece, né? Durante toda a campanha, a gente pôde ver várias falas do Lula contra o teto, se posicionando muito bem ali contra, né? Ele dizia, é impossível a população estar passando fome e a gente ter um teto. E em 5 meses de governo, o maior projeto dele até agora, feito pelo Fernando Haddad, é de um arcabouço fiscal, né? É um projeto, é um novo teto de gastos que coloca todos os segmentos sociais para disputarem entre si os investimentos, porque não, a soma de todos os segmentos sociais não pode ultrapassar o teto. Então, se precisar de dinheiro, um serviço vai ter que tirar de outro programa social. Então, vai faltar investimento, não tem como, isso vai faltar, vai dificultar ainda mais qualquer tipo de projeto e desenvolvimento de política pública que possa combater a misoginia, que possa combater a LGBTfobia, que possa combater o racismo, né? A gente já viu aí recente diversos casos de racismo, de transfobia, inclusive aqui na Prefeitura de São José dos Campos, e vai faltar ainda mais investimento para qualquer projeto e política que possa lutar contra isso. Então, a gente vai ter ali, né, uma população ainda mais marginalizada, em que a gente não vai conseguir pensar nem outras formas de relação, porque tudo que vai imperar ainda vai ser a manutenção das relações de competição, de individualização instituídas por esse modelo neoliberal. Então a gente tem que mostrar que da rua a gente não vai sair. A política, ela não é só feita lá no gabinete, ela é feita na rua com o povo, ela é feita e construída na rua, e a gente não pode sair enquanto a gente não derrubar isso. Não é a gente que tem que ter medo deles, eles que têm que ver que a população está na rua, que a gente tem que lutar por investimento em saúde pública, por investimento em educação, que já está horrível, e agora com isso só vai piorar. Então a gente não pode sair na rua, a gente tem que continuar lutando. Uma boa noite às companheiras, aos companheiros, à população que passa aqui no centro de São José nesse momento. Nós enfrentamos um grave ataque. Esse arcabouço fiscal não é qualquer coisa, gente. Isso aí é o significado mais amplo de ataque à classe trabalhadora. Significa retirar investimento da saúde, da educação, dos serviços públicos no nosso país, que estão sendo tão sucateados para serem privatizados, para que o governo tenha pretexto para privatizá-los. Nós não podemos admitir, num país que é o 10º país mais rico do mundo, e onde 50% da população não tem sequer saneamento básico, que um ataque dessa natureza seja desferido sobre a classe trabalhadora. Porque para os ricos, para os banqueiros, vai ter mais investimento, vai ter pagamento de dívida. Agora, para a classe trabalhadora, é uma série de ataques colocados. Por isso, nós do PSTU nos somamos a esse ato para dizer que é um absurdo esse ataque promovido pelo governo Lula, promovido pelo ministro Fernando Haddad, porque as promessas de campanha era de dar mais qualidade de vida para o povo pobre, e o que a gente tem visto são ataques em cima de ataques. Então nós não tínhamos antes nenhuma ilusão neste governo, e as máscaras começaram a cair muito cedo, gente. Porque neste momento nós vemos tudo que está colocado aí, e se não tiver um levante dos trabalhadores e trabalhadoras da esquerda desse país para defender nossa classe, nós vamos ter derrotas aqui em cima de derrotas. Porque esse ataque já promove uma perda enorme. São anos de lutas destruídos pelo governo Lula com esse ataque do teto de gastos, que vem de consecutivos governos. Mas que se a gente olhar para trás, e que se essa política fosse implementada em 2003, significaria menos 8,8 trilhões de investimento na saúde, na educação e nos serviços públicos nesse país. Então a gente tem que fazer essa conta, porque o Fernando Haddad diz que a gente não pode olhar para o passado. Mas como é que a gente não vai olhar para o passado se os governos consecutivos, inclusive um de extrema direita, que foi Jair Bolsonaro, nos atacou, e Lula continua com a política de atacar a classe trabalhadora? Não podemos nos calar. Por isso nós vamos seguir ocupando as ruas, que nós entendemos que é o lugar que nós, da classe trabalhadora, temos que estar, que é o lugar que os sindicatos, os movimentos
sindicalizado, nós precisamos construir nesse país uma forte greve geral para lutar pelos nossos direitos e para dizer que nós não admitimos mais nenhum ataque à classe trabalhadora. Obrigada, gente. Sou João, militante do PCB, e eu queria falar um pouco do contexto histórico do que está acontecendo agora e de qual que é o nosso papel nesse contexto histórico, né? A gente sabe que essa captura do orçamento público começou em 2016, com o golpe, né? Então, como fruto de uma crise, de um sistema que está decadente, que é o capitalismo, a gente sofreu um golpe no nosso país e, como resultado desse golpe, houve a captura do orçamento público. De forma que o orçamento público não serve a gente, não serve ao trabalhador, não serve ao povo. Ele serve para quê? Para pagar dívida pública, para pagar banqueiro, para pagar especulador, para pagar capitalista que mora no exterior. Então o dinheiro que a gente arrecada, que a gente produz e que a gente paga o imposto não volta para a gente. Ele vai para o banco. E foi essa a intenção do golpe que a gente sofreu. Foi esse o resultado da captura do orçamento público. E a gente viveu com isso nesses últimos anos. Desde 2016 a gente sofre na pele. Quem está na fila do SUS, quem não acha vaga em creche, quem sabe a porcaria que está a condição das escolas públicas, porque estoura na gente esse problema. E aí, depois de todo esse período, a gente tem a luta contra o governo fascista do Bolsonaro, para colocar um governo que se diz popular, que se diz de esquerda. E o que ele faz em menos de 7 meses? Mantém a mesma política, mantém a mesma lógica. O orçamento continua refém do sistema financeiro. E é contra isso que a gente luta. Porque o que a gente acredita é que a riqueza do país é para servir o nosso povo, e não para servir capitalista, e não para servir banqueiro. É para garantir vaga em creche, é para garantir atendimento no SUS, é para garantir escola com qualidade. E é essa a nossa luta. Isso que aconteceu é muito educativo, porque mostra para a gente que a gente não pode depositar nossa esperança na democracia burguesa, na esquerda de gabinete, na esquerda institucional, que faz política não com o povo, mas faz política em acordo de gabinete, que faz jantar com a burguesia. Tinha notícia de ontem aí do Haddad indo jantar com o Campos Neto e com toda essa turminha aí da Faria Lima. E não é isso que a gente quer para o nosso país. E que fique para a gente aí, como resultado desse acontecimento, a noção de que é só a nossa luta que vai fazer e vai construir um país diferente. Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje e que a gente continue na luta, porque se não for através da nossa luta, a gente não vai mudar esse país. Obrigado.